Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso espaço. Hoje o foco é um conjunto bem específico de súmulas do TST, o Tribunal Superior do Trabalho. Isso mesmo. Vamos abordar as súmulas de 182 a 206. Exato. São aqueles resumos, de entendimentos que o TST já consolidou sobre temas-chave do direito do trabalho aqui no Brasil. E que são super importantes, né? Com certeza. A ideia hoje é, assim, dar uma visão clara, bem didática mesmo, de cada uma. Agrupamos por temas para facilitar, sabe? Ir direto ao ponto essencial delas. Vamos empacotar isso. Vamos lá. É fundamental entender esses posicionamentos, porque eles moldam as relações de trabalho e como a lei é aplicada no dia a dia. Impactam muito. Perfeito. Então, começando pelo primeiro bloco, contrato de trabalho e rescisão. Aqui a gente tem súmulas sobre aviso prévio, licença, contrato de experiência. O tempo do aviso prévio, mesmo se for aquele indenizado, sabe? Que a pessoa não trabalha. Uhum. Aquele que só recebe. Exato. Esse tempo conta para calcular a indenização adicional da Lei 6.708. É aquela proteção para demissão um pouco antes da data base da categoria. Garante, assim, um resguardo a mais. Entendi. E a súmula 186 fala de licença-prêmio, né? Sim. Essa define o seguinte: a licença-prêmio, que é um benefício por tempo de serviço, só pode ser paga em dinheiro durante o contrato se tiver uma regra da empresa falando isso assim, claramente. Ah, tem que estar no regulamento, então. Justamente. Senão, normalmente só na hora de sair da empresa, na rescisão ou em casos bem específicos previstos. Faz sentido. E sobre o contrato de experiência? Temos a súmula 188. Essa aí esclarece um ponto importante. O contrato de experiência pode sim ser prorrogado. Mas, atenção, só uma vez. Só uma. Uma única vez. E o tempo total, o período inicial mais a prorrogação, não pode passar de 90 dias. É o limite máximo para esse tipo de contrato mais curto. Ok, 90 dias no total. E tem uma específica para bancários também, a súmula 199. Essa é importante para os bancários. Tem dois itens principais. O item 1 diz que não vale contratar hora extra já na admissão do bancário. Se a empresa paga essas horas pré-contratadas, na verdade elas servem para remunerar a jornada normal, as horas que ele realmente faz a mais. Além da jornada normal de bancário. Isso. Essas sim têm que ser pagas com adicional de hora extra. E o item 2 trata da prescrição. Se a empresa simplesmente corta essas horas pré-contratadas, o bancário tem 5 anos para entrar na justiça. Se não fizer isso, Perde o direito. perde o direito de reclamar essas horas específicas. É a chamada prescrição total nesse caso. Entendido. Bom, saindo um pouco dos contratos e entrando na parte financeira, vamos falar de remuneração, adicionais, encargos. Aqui a coisa costuma esquentar, né? Periculosidade, juros. Com certeza. A súmula 191 sobre o adicional de periculosidade é um ótimo exemplo de como a jurisprudência se adapta. Ela tem basicamente 3 situações. 3. Vamos ver. Item I. A regra geral para a maioria dos trabalhadores é que o adicional de 30% incide só sobre o salário base, o salário contratual sem outros acréscimos. Ok, regra geral é base. E os outros? O item I era para os eletricitários na época da lei antiga, a 7.369. Para eles, o adicional incidia sobre todas as parcelas de natureza salarial, e um acordo ou convenção não podia limitar isso só ao salário base. Ah, era mais amplo para eles? Era. Mas aí veio o item 3 depois de uma nova lei, a 12.740 de 2012. Para contratos de eletricitários feitos depois dessa lei, a regra voltou a ser a geral, adicional só sobre o salário base. Então essa súmula acompanhou a mudança na lei. Interessante. E sobre gratificação por tempo de serviço? Temos 2 súmulas que se falam aí. A súmula 202 diz o seguinte: se a empresa já paga uma gratificação por tempo de serviço por conta própria, e aí vem uma norma coletiva ou sentença judicial criando outra, o empregado não acumula as duas. Ele recebe a que for melhor para ele. A mais vantajosa, né? Exatamente, a mais benéfica. E a súmula 203 complementa. Essa gratificação por tempo de serviço, seja qual for a origem dela, integra o salário para tudo. Cálculo de férias, 13º, FGTS, aviso prévio, entra em tudo. Certo.
E os encargos financeiros num processo trabalhista? Correção, juros? Temos algumas súmulas sobre isso. A súmula 187 é bem específica. Se o trabalhador por acaso tiver algum débito no processo, tipo ter que devolver algo que recebeu a mais, não incide correção monetária sobre esse débito dele. Ah, interessante. E os juros? A súmula 200 define a ordem. Os juros de mora, aqueles pelo atraso no pagamento da condenação, eles são calculados sobre o valor que já foi corrigido monetariamente. Ou seja, primeiro atualiza o valor principal, depois aplica os juros em cima. Entendi a sequência. E o FGTS? Súmula 206. Essa é sobre prescrição também. Se o direito de cobrar uma verba salarial principal já prescreveu, o direito de cobrar o depósito do FGTS que deveria ter sido feito sobre essa verba também prescreve junto. O acessório, que é o FGTS, segue a sorte do principal. Claro, faz sentido. Bom, para a gente fechar, vamos ao último bloco, questões mais de processo mesmo, e competência da Justiça do Trabalho, tipo recursos, greve. Exato. A súmula 184 fala de um negócio chamado preclusão. É quando você perde a chance de discutir algo no processo. Como assim? Se a decisão de um tribunal tem uma omissão, e isso é apontado no recurso de revista ou embargos para o TST, a parte interessada tem que usar um recurso específico, os embargos declaratórios, para pedir para o tribunal corrigir essa omissão. Senão, Já era, perdeu a chance. perdeu a chance de discutir aquele ponto específico depois. É uma regra processual importante para não deixar a ponta solta. Importante para a estratégia no processo, então. E sobre greve, súmula 189. Essa confirma. Quem tem a competência para julgar se uma greve é abusiva ou não, se extrapolou os limites legais, é a Justiça do Trabalho. Ok, competência definida. Aí temos a súmula 190. Ela limita um pouco o chamado poder normativo do TST, que é a capacidade de criar normas e condições de trabalho em dissídios coletivos. Limita como? O TST não pode criar ou validar, nessas decisões coletivas, condições de trabalho que o STF, o Supremo Tribunal Federal, já disse várias vezes que são inconstitucionais. Tem que respeitar o que o Supremo já decidiu. Entendi. E a súmula 192 sobre ação rescisória? Essa parece mais complexa, né? Aquela ação para tentar anular uma decisão que já transitou em julgado. Ela tem vários detalhes, mas vamos simplificar. Os itens I e I definem principalmente quem julga essa ação. A regra geral é o TRT, o Tribunal Regional do Trabalho. Mas, se o TST, lá em Brasília, chegou a analisar o mérito da questão original, Mesmo que não tenha conhecido do recurso por alguma questão formal? no mérito, a competência para julgar a ação rescisória daquela decisão passa a ser do próprio TST. Ah, entendi a lógica da competência subir. E os outros itens? Os itens 3, 4 e 5 são mais técnicos. Falam sobre qual decisão específica pode ser rescindida quando uma substitui a outra, e regras sobre decisões do tempo do Código de Processo Civil Antigo, de 73. São detalhes processuais mais específicos. Ok, e prazo para recorrer? Súmula 197. Essa é para o caso da parte que foi avisada da data da audiência de julgamento, mas não apareceu para ouvir a sentença. Para essa parte, o prazo para recorrer não começa a contar da audiência que ela faltou, mas sim da publicação oficial da sentença no Diário de Justiça. Garante que ela seja formalmente notificada, né? Isso. E para fechar o bloco, a súmula 201. Ela diz que se um TRT decide um mandato de segurança, aquela ação rápida para proteger direito líquido e certo, cabe recurso ordinário direto para o TST. O prazo é de 8 dias. Ok, recurso direto pro TST em mandado de segurança. Cobrimos bastante coisa hoje, hein? Desde o comecinho do contrato até esses detalhes do processo no TST. Fica bem claro como essas súmulas tentam trazer uma uniformidade, uma segurança para as decisões trabalhistas. Qual seria a grande mensagem disso tudo? Olha, a mensagem principal é que esses entendimentos consolidados, as súmulas, são ferramentas vivas, sabe? Elas refletem como a lei é interpretada em um certo momento e são cruciais para equilibrar direitos e deveres no trabalho. Mas é importante lembrar, o direito não para, ele muda. Verdade. Novas leis, novas realidades sociais, tudo isso pode fazer com que essas mesmas súmulas sejam revistas, atualizadas ou até canceladas no futuro. Por isso, se manter atualizado é essencial para todo mundo que lida com o direito do trabalho. Uma ótima reflexão para a gente terminar.
E para quem nos acompanha e quer continuar recebendo análises como esta, explorando as fontes do direito e outros temas, não deixem de se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo. Isso aí. Até a próxima!